Olá, meus amigos, meus inscritos no canal Professor José Sidney, canal de língua portuguesa. Neste vídeo eu vou atender a um pedido da nossa inscrita, sempre está acompanhando o nosso canal, Adriene, que mora na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Então vamos passar para o que ela me pediu. Então vamos para o que me pediu a Adriene. Ela pediu para que nós falássemos sobre o uso de senão numa só palavra e senão em duas palavras. Senão e o senão. Aqui tudo junto, uma só palavra, e aqui em duas palavras. Então vamos ver primeiro o uso de senão numa só palavra. Quando usamos um, quando usamos outro. Vejam esta oração aqui. Chegue cedo em casa, senão seu pai ficará bravo. Então, aqui eu tenho a significação de caso contrário. Eu posso substituir a palavra senão pela expressão caso contrário. Chegue em casa cedo, caso contrário, isto é, se não chegar cedo, seu pai ficará bravo. Caso contrário, ficará bravo. Então, vejam bem, quando eu puder substituir por caso contrário, eu vou usar a palavra senão, numa só palavra, não separadamente, como o caso aqui. Uma outra situação, nós temos aqui no período, não disse isso para magoar a moça, senão para ajudá-la. Não disse isso para magoar a moça, senão, olha aqui. Eu posso substituir esse senão por mas ou mas sim. Então vejamos, não disse isso para magoar a moça, mas para ajudá-la, mas sim para ajudá-la. Então, quando senão for empregado com esse sentido de mas e mas sim, então uma só palavra também. Uma só palavra. Vamos ver aqui, eu tenho uma outra situação quando nós usamos o senão numa só palavra. O sucesso de uma família não depende só dos pais, senão de todos os filhos também. Esta frase aqui eu já estou observando que já aproveito para explicar, tem uma redundância aqui o também. Por quê? Me ocorre agora de lembrar, de comentar isso. O senão aqui significa mas também, ou só também. Então, quem escreveu isso aqui não deveria ter colocado também, porque aí fica redundante por causa do sentido da palavra senão. O sucesso de uma família não depende só dos pais, também depende dos filhos, mas dos filhos, né? Também, mas dos filhos também. Quer dizer, então, colocando o senão aqui, que significa mas também, não há necessidade de colocar aqui o também. Vamos observar bem isso aí, porque primamos sempre pela norma culta da nossa língua. Se for a linguagem coloquial, dá para passar, mas aí vamos ficar alerta. Não foi encontrado nenhum senão em seu trabalho. Então, aqui, a palavra senão está com o significado de erro, problema, alguma dificuldade, né? Defeito é o sentido aí. Falha também, uma falha. Olha aí, quando senão tiver esse sentido aqui, puder ser substituído por essas palavras e outras equivalentes, eu vou usar o senão em uma só palavra. Então, não foi encontrado nenhum erro em seu trabalho, nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma falha. E aí nós podemos empregar a frase, o senão em outras frases com outras construções. Estou me lembrando agora que ficou uma outra situação aqui, quando nós usamos senão numa só palavra. Quando também significa a não ser.
me ocorre agora esse outro sentido. Então, vamos ver aqui a frase. Os alunos não fizeram nada, senão bagunça. Olha aí, uma só palavra, porque o sentido de a não ser. Quando houver esse sentido de a não ser, e eu vou usar o senão, posso não usar o senão, fica a meu critério, a meu albedrio, posso não usar, mas se eu for usá-lo, então tem que usá-lo corretamente numa só palavra, porque o sentido que eu quero dar é esse aqui, a não ser. Os alunos não fizeram nada, senão bagunça. Então, senão numa só palavra. Agora vejamos quando nós temos aí, quando nós vamos usar o senão em duas palavras, como nós estamos vendo aqui. Vejamos aqui um período. Se não vierem muitas chuvas, a lavoura pouco produzirá. Senão, porque aqui eu tenho o sentido, né, de condição. Aqui há uma condicional. Uma condicional. Então, quando eu tenho uma condição, uma situação que vai me expressar condição para a realização de um outro fato, de uma outra coisa, então esse senão é uma conjunção, né? Uma conjunção aqui, uma locução conjuntiva, é o se e o não, separadamente. Separadamente. Vamos ver uma outra situação quando nós usamos o senão de forma separada. Vejamos aqui, quando ele tiver o significado de quando não. Quando não. Vejamos a frase. Havia na festa 5 adultos, senão um 7. Quando não, um 7. Então, nesses dois casos aqui, é que nós usamos o senão separadamente. Quando houver uma condição, né? A lavoura pouco produzirá se não vierem muitas chuvas. Há uma condição, e aqui nós temos esse senão, equivale a uma locução conjuntiva, né? Na condicional. E também quando eu tenho a expressão aqui, quando equivaler a quando não. Então, nesses dois casos aqui, é que eu vou usar o senão separado, né? Em duas palavras. Então, vejam bem. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, entregar o ouro aqui. Então, vejam bem, quando o senão não equivaler a uma locução conjuntiva, oferecer uma condição, e quando não forem usado aí no sentido de quando não, aí, fora disso, eu uso o senão em uma só palavra. Mas por que você não disse antes? Bom, se eu dissesse antes, aí não teria o meu vídeo aqui para vocês acompanharem, né? Aí, um abraço para todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração. Abração, Adriene.